Eu entrei na FEA em 91 e saí em 94. Aí eu fui fazer mestrado em geografia, porque eu trabalhei bastante com o Comune. Eu gostei, desde o início, eu gostei muito da discussão da economia ecológica, então eu estava naquele primeiro grupo que montou, né? Eu fiz minha iniciação científica com o cálculo de custo da poluição do ar para o município de São Paulo e tenho trabalhado com temas relativos à geografia econômica e estruturas de mercado, principalmente estruturas de mercado da sociobiodiversidade. Gêneros alimentícios, mais do que óleos e outros produtos, e isso é muito, muito bom, porque me deu muita base, né? Então, na hora da gente começar a trabalhar com a questão hoje de bioeconomia, eu já tenho aí um conjunto de pesquisa e tempo de campo no Amazonas para poder falar sobre isso. Mas o que acontece assim também, que é muito diferente da experiência que eu vejo dos meus colegas em São Paulo, né? Aqui a gente é chamado, aqui a ciência tem um papel social. Então, você é chamado, né? Então, você faz pesquisa, as pessoas veem a tua pesquisa e falam, bom, você não quer vir aqui tentar fazer isso que você está falando? Então, a primeira vez que eu assumi o governo, eu fui coordenadora das unidades de conservação do Estado. Na época, eram 40 unidades de conservação, foi 2012, era 91 mil hectares. Eu brincava com meu pai, assim, falou assim, eu sou a maior fazendeira desse Brasil, 40% do estado é comigo. E foi um pós-doc, assim, eu tinha acabado de voltar do primeiro pós-doc que eu fiz entre 2009 e 2010, que eu fui para os Estados Unidos, entrar no governo, para mim, foi assim uma coisa... Primeiro que eu descobri que eu gosto de gestão pública, depois eu descobri que você, do outro lado da cadeira, você tem uns desafios enormes, né? E nas unidades de conservação foi muito interessante, porque tem de tudo, né? Você tem problema, desde igreja coreana até senador que caça pato, e o mundo todo. Depois eu assumi a Secretaria de Planejamento a Secretaria Adjunta de Planejamento da Secretaria de Produção Rural do Estado, que foi uma outra escola, né? Aí eu fui descobrindo toda outras regiões do estado, das vilas, eu fui trabalhar com as questões indígenas, eu fui trabalhar com as questões extrativistas. Aí eu entrei também numa outra dinâmica que também foi muito importante. Aí saí, e esse ano, em 2019, eu acabei sendo convidada para assumir, né? Num primeiro momento eu não quis, eu demorei muito para aceitar, fui tentando trazer outras pessoas, mas ninguém queria. Então, isso foi um problema. Então, aí, uma hora eu falei, eu me dei conta, falei, bom, ou a gente vai sentar na cadeira e tentar fazer alguma coisa, ou a gente vai sentar na cadeira e ficar reclamando da vida. Eu não vou ficar reclamando da vida. Então, eu vou sentar na cadeira e tentar fazer alguma coisa. E foi um desafio, porque eu assumi a secretaria com 4 pessoas, né? A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, entre 2014 e 2015, ela foi desmantelada. Então, ela era uma secretaria que tinha mais de 30 profissionais. Depois, quando eu fui recuperar a documentação, a gente devolveu mais de 12 milhões de reais. Aí, o que eu fiz? Eu assumi, né, com esse compromisso com o governador de reestruturar a SECT, né? Só para você entender um pouco, aí eu vou te explicar a questão, como que a bioeconomia hoje, onde ela está no estado do Amazonas, que eu acho que é muito importante, né? Porque quando a gente fala em bioeconomia e políticas públicas, a gente precisa entender um pouco esse contexto. Então, eu assumi a secretaria e em 2019, que a gente começou a construir o plano plurianual do governo do estado, eu tinha pouca gente, 4 pessoas, mas uma capacidade técnica acima da média, né, das outras secretarias. E o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu entender que o nosso papel como Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação naquela hora era muito mais ajudar o Estado a trazer um planejamento mais moderno, mais conversando com o mundo internacional. Primeiro ano do governo Bolsonaro, então um ano muito difícil para a Amazônia, né? Por um lado, por outro lado, abrindo espaço para os governos estaduais, que não tinha antes, porque o governo federal que captava muito recurso, abrindo espaço para os governos federais. E a gente se aproximou do PNUD e conseguimos, com um acordo, transformar todo o nosso planejamento plurianual relacionado com as ODS.
o que parece fácil quando se fala, mas quando se faz, principalmente quando você tem que convencer, por exemplo, secretarias de infraestrutura, de finanças, que as ações deles dentro do PPA têm que estar relacionadas com as ODS, as pessoas não sabiam nem quem era o PNUD, nem quem é, o que são as ODS, nem o que era a Agenda 2030, e nem porque era importante fazer isso. E foi muito interessante, a gente trouxe o PNUD, a gente fez um trabalho de escuta, foi a primeira vez que o PPA trouxe, né, chamou a comunidade para conversar, então a gente teve algumas escutas ativas com os pesquisadores, com as pessoas, qual que seriam as prioridades do governo. E conseguimos, né? E até foi muito bom, porque depois, quando o governo foi negociar o empréstimo com o Banco Mundial, o próprio governador um dia me chamou e falou assim: Tatiana, sabe aquela tua história lá dos ODS? Eu falei assim: não é minha. Mas tudo bem, vamos lá, qual é o problema agora? Ele falou assim, não, foi por quando o Banco Mundial viu que a Secretaria de Fazenda tinha todas as suas ações de planejamento vinculado aos ODS, ele sentou na mesa para negociar de um outro jeito. Eu falei assim, eu falei para você, a gente precisa trazer o nosso planejamento para um diálogo, né, internacional. Você trazendo para os ODS, você cria caminhos e trilhas de comunicação incríveis, porque as pessoas sabem do que você está falando, né? Bom, com isso, a gente tentou organizar programas estruturantes do governo, que não seria de uma secretaria, mas que sejam transversais às várias secretarias. E um desses programas é o Programa de Bioeconomia Amazonas, que foi um programa em que a gente montou, né? E hoje eu sou a gestora dentro do Estado do Programa Bioeconomia Amazonas. Esse programa, ele tem outras secretarias em ações, então a gente tem uma linha, por exemplo, de finanças sustentáveis, a gente está trabalhando um pouco com a questão das compras públicas sustentáveis, a gente tem a Secretaria da Fazenda como parceira nessa ação, porque uma das questões de bioeconomia diz respeito a, como a gente fala no nosso economês, quem vão ser os first movers dentro desse mercado, porque é um mercado ainda muito novo, principalmente se a gente está falando de produtos diferentes, né? E aí a gente reconhece que o Estado hoje ele é o principal comprador de produtos da sociobioeconomia no Amazonas, né? Os programas de merenda escolar regionalizada, o programa dos móveis para a escola, e o programa da Secretaria de Produção Rural de compras, o PPA, o PAA. Então, tanto o governo federal pela Conab e o governo do estado, por seus programas, eles são importantes compradores que articulam, né? Então, um trabalho que a gente está fazendo, apesar mais devagar do que eu gostaria, porque eu ainda não tenho pessoal técnico suficiente, como é que a gente melhora e qualifica as compras públicas, né? Então, essa foi uma coisa. Nesse processo, eu também coordeno no governo do estado o Núcleo de Integração e Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Esse núcleo, ele é muito interessante, primeiro, porque hoje, nesse governo, ele tem mais recurso que os outros, porque faixa de fronteira, os militares gostam muito, tem muito para fazer, e etc. E a gente conseguiu trazer recursos significativos para a faixa de fronteira. Então, eu tinha um recurso no MDR, no Ministério do Desenvolvimento Regional, para a implantação de um parque científico e tecnológico, que era 4,5 milhões de reais, e eles estavam com o projeto de implantar em algum lugar bem fácil, tipo Foz do Iguaçu, sabe? Um lugar que não faz ninguém, sabe? Facinho. Eu falei, não, isso é muito fácil, né? Aí a gente fez uma missão, eu trouxe todos eles, o Ministério da Economia, o MAPA, o MDR, a Sudan, a Suframa, todo mundo que estava em Brasília e nunca tinha posto pé na Amazônia, né, no Amazonas em especial, e que estava falando do fundo das suas cadeiras, eu trouxe eles para uma excursão no Alto Solimões. E é interessante, Jacques, porque as pessoas não sabem, mas nós temos um sistema de ciência, tecnologia e inovação no estado muito bom, né? Então, se você pega na região de fronteira ali, eu tenho 50 doutores, 128 mestres. Esses meus 50 doutores, eles vêm do Brasil todo, porque foi concurso público, vêm da Colômbia, vêm do Peru, vêm de outros lugares, e eles estão lá. E o meu grande desafio como secretária é como eu melhoro as condições de trabalho desse pessoal jovem, doutor, porque é estratégico para nós que eles fiquem lá.
que nós fizemos? A gente trouxe, eu consegui esse recurso todo, a gente internalizou pela UFAM, então a UFAM recebeu os 4,5 milhões de reais, num acordo de parceria entre a UFAM, a Universidade do Estado e o Instituto Federal, que a gente vai investir nos três. E o que a gente vai investir? Aí entra a coisa da bioeconomia. Muito se fala de bioeconomia no Estado, pouco se sabe do que se está falando e, de fato, onde estão as assimetrias de informação. Um dos nossos grandes desafios são laboratórios credenciados junto ao MAPA para certificar produtos da bioeconomia. Claro. Né? Então, eu não tenho laboratório de fitossanitário, eu não tenho não tenho nenhum laboratório no estado do Amazonas credenciado junto ao MAPA para fazer análise de aflatoxina, que é o primeiro problema que qualquer comercialização de castanha do Brasil vai enfrentar. Eu não tenho em Roraima, eu não tenho no Amazonas, eu não tenho no Acre, eu não tenho em Rondônia. Tinha um no Pará, mas parece que ele não está funcionando, então a gente tem que mandar as castanhas daqui para o sul, para o sudeste, para fazer análise. Então, nesse parque científico e tecnológico, o que a gente fez? A gente está estruturando os laboratórios desses meus professores doutores, tanto de solos, quanto fitossanitário, qualidade de água, fitogenético, genética de peixes, na fronteira, né? E fazendo em cada um deles, pequenas incubadoras, porque a gente está formando muita gente, e como é que a gente coloca esse jovem que está saindo da universidade numa pegada de uma economia que tem na bioeconomia a sua matriz de desenvolvimento. Não adianta falar, e jogar a pessoa ali e falar, vai, não rola assim, né? Você tem que dar um encaminhamento, você tem que dar uma formação. Com isso, e aí que vem o programa do MAPA, com isso, devido a esse levada que eu levei todo mundo por o pé na lama lá no Alto Solimões, o MAPA, quando viu, tinha um recurso também e nos convidou para fazer um projeto de inovação. Então, a gente falou assim, bom, então vamos fazer um projeto, o que a gente percebe? A gente percebe que existe uma enorme assimetria de informação ao longo da sociobiodiversidade. Então, se eu te perguntar hoje, e cabeça de economista, né? Como é que forma preço? Né? Como é que forma preço? Como é que forma preço do litro da andiroba? Como é que forma preço da copaíba? Como é que forma preço do cacau, da castanha? Ninguém sabe. Quanto que eu produzo? Ninguém sabe. E se te derem um número, não acredite. Não acredite, porque ninguém sabe. Você não tem uma sistemática, você não tem uma iniciativa, você não tem um instituto dentro do Estado de Estatística e Geografia, que nem vocês têm a Fundação SEAD. A gente está fazendo um projeto, já há 3 anos, a Lívia também coordena isso, a gente fazer uma proposta de um Instituto de Geografia e Estatística, começando com a sociobiodiversidade, porque é isso. Então, bioeconomia é a palavra-chave, a gente precisa começar a cuidar dos nossos dados. E aí esse projeto tem como princípio esse COMAPA de diminuir a simetria de informações ao longo dessas cadeias, tem também como objetivo aumentar a capacidade de crédito das associações e cooperativas, porque o MAPA lançou o Pronaf Bioeconomia, né? Também fazer cursos de capacitação não só para os extrativistas, mas também para aquele cara que dá o crédito, porque eu queria chegar na ponta da agência do banco no interior do estado e pegar aquele gerente que vai dar o crédito. Muitas vezes ele dá um crédito errado, porque ele dá um crédito maior do que a capacidade de pagamento das pessoas. Então, eu tenho um problema enorme no estado de inadimplência de pagamento de Pronaf tradicional, e então a gente tem um problema nas duas pontas, não dá para dizer só o cara que não paga, quem fez o empréstimo também não soube fazer. E também uma questão de treinamento do pessoal do IDAN, que é a nossa agência de extensão rural, né? E além disso, como tinha um recurso para investimento, né, a gente comprou alguns equipamentos que a gente chama de tecnologias de obstáculo. Porque não adianta eu pegar a castanha e levar ela até o laboratório para testar com aflatoxina, chegar lá e dar positivo, eu perdi tudo. Então, eu tenho que ter, ao longo do processo, que nem indústria, tecnologias de obstáculo que eu vou falar, opa, amarelo aqui, né? Então, e nisso a gente teve que escolher 3 cadeias, porque não ia dar para fazer para tudo, como você sabe. Como que a gente escolhe?
Aí vem a coisa, né? A gente montou uma matriz da bioeconomia. O que é essa matriz? A gente conseguiu até um recurso com o Banco Mundial, que nos contratou um consultor na época, e a gente sentou e montou uma matriz que tem os macroprocessos e os microprocessos. Então, para cada uma dessas redes, né, da sociobiodiversidade, que vai desde o ponto inicial da cadeia, que é o extrativismo, até o ponto final, que são o desenvolvimento de ponta de tecnologia, tentando entender todos os intermediários, tentando entender todas as diferenças. Por que isso? Primeiro, assim, a gente não usa mais o termo cadeia produtiva da sociobiodiversidade, porque a gente, quando fala cadeia produtiva, a gente está enganando o meu interlocutor, porque não tem ordem lógica. Porque quando a gente fala cadeia produtiva, a gente está falando A para B, para C, para D, não tem. Então, você fala cadeia produtiva da castanha, você está enganando quem você está falando. O que a gente tem? A gente tem redes de conhecimento produtivo. E essas redes de conhecimento produtivo, e aí eu vou falar um pouco da castanha, que é interessante, às vezes é o mesmo produto, no mesmo território, você tem mais de uma rede. Então, se você pega a produção de castanha no rio Unini, entre Novairão e Barcelos, você tem mais ou menos 9 comunidades extrativistas. Dessas 9 comunidades, você tem 3 métodos de fazer o extrativismo, que são muito diferentes se você começa a prestar atenção no custo e o que isso significa para capital inicial, capital de giro. Por quê? Porque tem um grupo que precisa pôr todo mundo na canoa, o cachorro, a mãe, a avó, para entrar na floresta, ir lá para dentro, andar um tanto e passar um mês lá dentro da floresta colhendo castanha. Então, esse pessoal, ele precisa de um capital inicial, porque ele precisa de gasolina, de bote, de comida para chegar lá, para trazer a castanha para poder vender. E tem um outro grupo que o castanhar é muito mais próximo da casa, então ele pode ir e voltar, é diferente. Então, isso é muito diferente na hora que você está pensando em como que você estrutura essa matriz, né? Também você tem toda uma questão da logística, né? Como que o produto sai de um ponto para o outro, porque muito da questão da qualidade do produto da sociobiodiversidade diz respeito ao processo de logística, né? Existe essa tendência, né, de pôr um chapéu de bruxo em cima do atravessador, né? Com razão, porque historicamente os atravessadores, eles não fazem uma economia justa, eles têm relações violentas, etc, etc, etc. Mas eu e a Lília, a gente tem conversado muito sobre isso, e nas redes de conhecimento produtivo, o atravessador é um elo importantíssimo. Ele é o meu setor privado. Eu tenho que tratá-lo como setor privado. Não é um setor privado todo bacana, moderno. Não é. Mas a gente precisa ter ações específicas para ele, porque eu preciso modernizar esse cara, porque ele tem conhecimento sobre a rede. E ele é um elo essencial em todas as cadeias da sociobiodiversidade. A gente precisa mudar o jeito com que ele trabalha, porque ele também se ferra. Ele também ganha pouco, né? Então, se a gente começa a ver a distribuição de valor ao longo, né, desses diversos elos da rede, a gente vai ver que todo mundo é explorado. Você não tem uma distribuição justa do valor. Então a gente precisa começar a olhar essa parte. Bom, e o que a gente começou? Então, a gente montou essa matriz e pegamos todos os produtos prioritários da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Produção Rural, deram 28 produtos. Que aí 28 produtos não é prioridade de nada, né, Jax? Pelo amor de Deus. Mas a gente falou, tudo bem, vamos lá. E a gente falou, vamos escolher pelo menos 3 produtos que estão mais maduros, no sentido de que eu tenho mais informação e que essa minha matriz da bioeconomia, que é uma matriz de planejamento, não é uma matriz da Secretaria de Produção Rural, é uma matriz de planejamento estratégico para o Estado, na nossa visão. Então, nesses 3 produtos, quais que nós estamos trabalhando? A castanha, o pirarucu de manejo e o guaraná nativo, né, porque eles estavam mais maduros, a gente tinha mais informação quando a gente coloca eles na matriz. E a gente propôs para o mapa, né, a gente poderia ter posto o açaí, a gente poderia ter posto outras cadeias, mas para nós foi assim, não, vamos testar, né, vamos tentar. E com o mapa a gente construiu esse projeto nessas 3 cadeias.
essas 3 redes de conhecimento produtivo da castanha, do pirarucu e do guaraná. E aí a gente também colocou um produto, que eu estava falando assim, um equipamento para cada uma delas. Para o pirarucu, são mini estações de tratamento de água para flutuantes, porque uma das questões... O pirarucu é um peixe nobríssimo, sabe? É pré-histórico, é pulmonado, tem um papel de conservação incrível, né? Não dá para você pegar um peixe desse e lavar com água suja. Você acaba com o teu produto, né? Então para a castanha, a gente está trazendo 2 maquininhas de medir a quantidade de umidade na castanha, quantidade de umidade de transferência de água da castanha. E para o guaraná, nós estamos tentando comprar uma máquina desenvolvida pelo Instituto Federal de Maués, que é uma máquina de descascar guaraná. A Embrapa tem uma, que é muito boa, só que ela é muito grande para a agricultura familiar na Amazônia. Então, a gente não é adequada para essa rede que a gente está trabalhando. Então, a gente está tentando comprar com problemas licitatórios, pipipi, popopó, mas a gente está tentando comprar essa máquina que é mais adequada à nossa realidade socioeconômica. E com esse projeto com o MAPA, o Nova Sociobio, a gente acabou criando um programa dentro da Secretaria de Estado, né, que vai para além dessas ações desse projeto com o MAPA. Então, a gente conseguiu um recurso com a Sudam para trabalhar 2 laboratórios, um na Universidade Federal do Amazonas, com a professora Ariane, que o recurso é para adequar o laboratório dela, comprar equipamento para que ela seja, esse laboratório não seja credenciado junto ao MAPA para prestar serviço com relação à aflatoxina da castanha. Porque eu tenho que resolver esse problema. Como ciência, tecnologia e inovação, meu papel é esse, eu também tenho que trazer laboratório. E quando a gente foi estudar como a Bolívia virou o principal exportador de castanha da Amazônia, a primeira coisa que nos falam é isso, eles construíram uma rede de laboratórios de qualidade do produto. Então, eles conseguiram fazer. Então, a gente tem dentro desse programa, tem um programa do MAPA, junto com o do MAPA, tem o Passudan, que a gente vai trabalhar o laboratório da Ariane na UFAM, e um laboratório que vai analisar a pré-qualidade da castanha em Tefé. Além disso, a gente está já com um projeto estruturado e buscando recurso para montar um laboratório em Humaitá, no sudeste do estado, no IFA de Humaitá, que também tem um professor lá, doutor, pós-doutor no INPA, que trabalha com isso, então a gente vai montar. A gente pegando o sul do estado, a gente pega o sul do estado e pega Rondônia, então a gente começa a ter laboratórios organizados para isso, e junto com o IFAM, a gente começou a trabalhar também uma questão que as pessoas pouco falam, que é uma outra, que é a civicultura. Então, se fala muito de castanha, a gente não tem muda credenciado, a gente não tem viveiro credenciado, a gente não tem viverista credenciado para os nossos castanhais tão velhos, então a gente precisa refazer os nossos castanhais, a gente precisa trazer a castanha numa pegada de fazenda, que nem tem a fazenda do Aruanã, principalmente para áreas degradadas e para recuperação de áreas, e as outras espécies nativas. Então, a gente tem esse trabalho com o IFAM, que também tem um projeto que a gente está buscando. Então, isso um pouco para entender como é que a gente está trabalhando a bioeconomia, né? Então, a gente tem trabalhado a bioeconomia nessa pegada, o quanto que o papel da ciência e tecnologia ela é fundamental para a estruturação desses mercados, para a diminuição das assimetrias de informação, para a capacitação não só do extrativista, mas de todos os agentes dessa rede de conhecimento produtivo, e principalmente para o fortalecimento, a gente já tem capital humano, para o fortalecimento dos laboratórios no interior do estado, para que a gente possa ter um programa de qualidade de produto. Boas perguntas, né? Então, eu vou te contar uma coisa que a gente faz em paralelo, que não é está dentro do Inova Sociobio, mas ele corre em paralelo. Em 2019, né, eu acabei me encantando, literalmente, com a história da Bolsa de Commodities e de Grãos da Etiópia, que é um exemplo muito interessante de como a Etiópia resolveu a questão da fome, né,
da economia e gerou a paz naquele momento. Inclusive, naquele ano, o presidente da Etiópia ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Agora a coisa desandou, mas naquele momento tinha isso. E a gente começou a pensar muito de quão importante poderia ser, em termos de formação de preço e de distribuição justa de valor ao longo das cadeias, montar uma bolsa de produtos da sociobiodiversidade. E começamos a trabalhar em cima disso nesses anos todos. Temos uma parceria muito próxima com a CVM, né, com a Comissão de Valores Monetários, e estamos construindo uma plataforma digital de economia para sustentabilidade, né, que tem como objetivo, né, permitir que a gente transacione determinados produtos, já conseguindo diminuir a simetria de informação ao longo das cadeias, né. Também nessa pegada, a gente também, né, no Inova Sociobio, propriamente dito, a gente busca construir uma plataforma de informação sobre vendas e o preço da venda por safra, que varia muito, e isso tem sido muito complicado, porque você tem gente vendendo o quilo da castanha desidratada, embalada a vácuo, seca por R$6, que não é nada. Isso é absurdo, né? É absurdo. Então, a gente está tentando trabalhar um pouco essa questão da formação do preço. O que nós estamos fazendo objetivamente com o delivery? A hora que a gente começou a mexer nessa história, a hora que a gente pôs a matriz para funcionar, a gente percebeu alguns problemas que precisavam ser resolvidos e cabia ao governo resolver. Um desses problemas diz respeito às associações e cooperativas, que são 5 no estado do Amazonas, são as usinas de beneficiamento de castanha, e uma usina privada também de beneficiamento de castanha muito pequenininha. Elas tinham um problema com uma dívida na FEAM, que é a agência do Estado, e essa dívida está relacionada com uma negociação mal feita, na qual não é este governo, governos anteriores fizeram, e que endividaram essas associações. E a gente reconheceu que esse problema era delas, mas era nosso também. Então, nós estamos fazendo aí um conjunto de atividades com essas associações, em parceria com a GIZ, para ver como é que a gente resolve essa dívida com a FEAM. Então, semana que vem a gente já vai ter um workshop que a gente está trazendo todos eles para Manaus. A gente já rodou todas as associações e cooperativas fisicamente, eu fui em várias, junto com a Lília, conversando com eles, e a gente está tentando resolver essa questão e, junto com isso, construir um plano de negócios para os próximos 10 anos para cada uma dessas associações em separado. Então, isso tem sido muito importante, porque é o primeiro passo para a gente reestruturar o setor da castanha no Estado, né? A gente reconheceu isso como um primeiro passo importante. Com relação então, essa é uma métrica. A gente gostaria de chegar no final do governo, né, com os planos de negócio estruturados, implementados e com as dívidas renegociadas. Então, com a coisa da castanha. Então, nós estamos... Ops, espera aí que vai... Deixa eu só pegar aqui que vai acabar minha bateria. E essa é para a castanha, essa é uma das métricas. A outra métrica importante é o número de laboratórios instalados e credenciados junto ao MAPA, né? Porque isso a gente reconhece que esse é um papel importantíssimo que a nossa secretaria tem a fazer. Então, a gente tem essa iniciativa. Não sei se você já ouviu falar, mas a gente lançou um programa chamado Rede RISA, a Rede de Recursos Humanos e Inteligências para a Sustentabilidade da Amazônia. Eu também posso te passar. Isso daí, eu vou ser sincera para vocês, vai ser a revolução. O que é a Rede RISA? Ainda nessa pegada de assimetria de informação, a Rede RISA, ela é uma plataforma na qual, a primeira, que a gente começou com uma cabeça de academia, porque eu queria saber quem são esses meus professores, doutores, mestres que estão no interior do estado, o que eles fazem, o que eles fizeram. Então, muitos vieram do sul do Brasil, chegam na Amazônia, fizeram doutorado, tipo no Espírito Santo, eles têm que se readequar. O que eles querem fazer? Porque se eu quero fazer uma política de bolsa, uma política de pesquisa, eu preciso entender um pouco isso. Então, o que a gente fez? A gente fez essa plataforma na qual a gente pegou todos os dados do Lattes, jogou nessa plataforma, deu 40 mil dados de Lattes. Eu fui muito criticada por isso, porque todo mundo ficou reclamando comigo que eu estava copiando o Lattes. Eu falei, não. E foi ótimo, porque 2 semanas depois o Lattes quebrou e só o estado do Amazonas tinha o backup do Lattes de todo mundo. Então,
muito bem para a Tatiana. Fiquem reclamando de mim que eu não dou bola. Mas aí o que acontece? Daí você pode entrar na Rede Risa, a gente mudou a interface, porque a interface do Lattes ela não é fácil para prospecção de negócios ou prospecção de ajuda. Então, você entra na plataforma, você vê, por exemplo, um jogo de Wordles, de quais são as principais palavras que esse pesquisador usa, as principais publicações, e mais importante para nós é a rede de relações que esse pesquisador tem. A gente começou com coautores. Então, a gente montou um mapa que mostra. A outra métrica importante é o número de laboratórios instalados e credenciados junto ao mapa, né? Porque isso a gente reconhece que esse é um papel importantíssimo que a nossa secretaria tem a fazer. Então, a gente tem essa iniciativa. Não sei se você já ouviu falar, mas a gente lançou um programa chamado Rede Risa, a Rede de Recursos Humanos e Inteligências para a Sustentabilidade da Amazônia. Eu também posso te passar. Isso daí, eu vou ser sincera para vocês, vai ser a revolução. O que é a Rede Risa? Ainda nessa pegada de assimetria de informação, a Rede Risa ela é uma plataforma na qual, a primeira, que a gente começou com uma cabeça de academia, porque eu queria saber quem são esses meus professores, doutores, mestres que estão no interior do estado, o que eles fazem, o que eles fizeram. Então, muitos vieram do sul do Brasil, chegam na Amazônia, fizeram doutorado, tipo no Espírito Santo, eles têm que se readequar. O que eles querem fazer? Porque se eu quero fazer uma política de bolsa, uma política de pesquisa, eu preciso entender um pouco isso. Então, o que a gente fez? A gente fez essa plataforma na qual a gente pegou todos os dados do Lattes, jogou nessa plataforma, deu 40 mil dados de Lattes. Mas aí o que acontece? Daí você pode entrar na Rede Risa, a gente mudou a interface, porque a interface do Lattes ela não é fácil para prospecção de negócios ou prospecção de ajuda. Então, você entra na plataforma, você vê, por exemplo, um jogo de Wordles, de quais são as principais palavras que esse pesquisador usa, as principais publicações, e mais importante para nós é a rede de relações que esse pesquisador tem. A gente começou com coautores. Então, a gente montou um mapa que mostra todas as relações. Então, o nosso índice RISA é de relação, não é necessariamente, porque essa é a realidade do Amazonas, eu preciso de gente bem relacionada. Então, isso é bem importante. Mas aí a gente percebeu que existia uma demanda grande das associações e cooperativas. O que a gente fez? A gente pegou todos os DAPs, que é a Declaração para Aptidão do PRONAF, de CNPJ, e montamos um call center em Benjamin Constant, na Universidade Federal lá, checou todos os dados, estamos checando, a gente já tem mais de 1.300, e também colocamos eles na plataforma. E aí a gente começou a rodar o Estado para lançar essa plataforma para as pessoas se aderirem, porque não basta a gente só fazer isso, a pessoa tem que aderir para a plataforma funcionar, e começamos a perceber que existia muita inteligência na gestão pública. Então, a gente montou também um sistema de gestão pública dentro da plataforma e estamos montando um sistema de inserir o setor privado, porque a gente não sabe quem é o nosso setor privado para todas essas redes. Qual é a ideia agora, né? Que nesse segundo momento, a gente vai expandir para o resto da Amazônia, mas por enquanto a gente está fechando o estado do Amazonas. Nós vamos fazer o seguinte: estamos desenvolvendo uma inteligência artificial em que, por exemplo, uma associação faz uma pergunta: eu estou com um bichinho, uma praga no abacaxi, como que eu faço? A rede automaticamente ela coloca, esses pesquisadores são mais próximos de vocês, eles já trabalharam com esse tema, esta foi a última publicação sobre esse tema, esse técnico do IDAN já resolveu esse problema, você quer que a gente te coloque em contato? E aí a gente presta um serviço de como que a gente junta a ciência com a sociedade, como que a gente junta a ciência com a gestão pública e a ciência com o setor privado. Esse é outro deliverable, né? Esse recurso a gente... só para você ter ideia, sabe qual é o meu orçamento para o ano que vem, da minha secretaria? R$34 mil. Então, assim, não só eu tenho que gastar fôlego para captar recurso, meu PIRIS é bem fundo e tive que ir atrás mesmo. Então, tudo isso que a gente conseguiu fazer foi porque a gente captou recurso. Esse da Rede Risa em especial, eu muito preocupada, eu não vou ficar aqui para sempre, ano que vem, reeleição ou não, eu preciso voltar para a minha vida acadêmica, que eu gosto. Então, a gente fez um arranjo institucional num tripé.
Então, é a Secretaria de Estado, a UFAM, e um Instituto Acariquara, que é um instituto que é um spin-off da UFAM, que são os nossos ex-alunos, ou atuais alunos de mestrado e doutorado, que montaram um pequeno instituto de prestação de serviço nessa área. Eu internalizei essa doação, que foi uma doação pelo Instituto Clima e Sociedade, no Instituto Acariquara, para ele executar. Porque a execução, e a gente está sofrendo muito com isso, com a execução do projeto do mapa, que a gente internalizou pelo governo do Estado, é muito lenta para o que a gente precisa. Né? Então, e o que é mais complicado, a legislação de licitação ela não está adequada para a questão da bioeconomia. Quando a gente está na universidade, né, é muito, muito importante estudar muito, né? Aprender muito, né? E saber que não é suficiente tudo isso, que a gente precisa ouvir as pessoas. Então, a gente precisa sair, né? A gente precisa ter tudo isso na nossa cabeça, mas a gente precisa sair para aprender, né? O meu maior ensinamento, as minhas melhores aulas são no campo. Né, são quando eu vou lá, olho no olho da pessoa, né, e a pessoa me explica e me conta. A Amazônia, ela não é um lugar para principiantes, ela não é fácil. A paisagem não revela. O primeiro olhar não revela. Você tem questões de natureza, né, hidroclimatológicas, então você está olhando um lugar, dependendo da época do ano, se você voltar lá em outra época do ano, é completamente diferente. Né? Muito dos nossos indicadores normais, a gente não funciona para a Amazônia, então eu vou falar uma coisa que para mim é bem importante, que é estruturas de mercado. Então, às vezes você vai num lugar e você não vê uma coisa para vender, então você não vê fruta para vender, aí você acha que as pessoas não comem fruta. Não é verdade, é que as frutas não passam pelas estruturas de mercado, a não ser as frutas que vêm de fora. Então, você vai ter muitas fruteiras públicas, então as pessoas, a relação, né, o que a gente chama de economia da afetividade, ela é muito mais forte na Amazônia ainda do que em outros lugares. Então, essa troca, essa gentileza, esse dar o presente, é muito importante. E para entender isso, precisa ter essa paciência. Né? As coisas não são o que elas parecem ser no primeiro momento. Então, para fazer uma boa pesquisa, para ter uma boa interação, precisa ter a paciência de ouvir as pessoas, de ir nos lugares. Né? E precisa sempre pensar em que formas a gente pode e deve construir mercados mais justos para todos, né? E o que a gente tem visto, e a Amazônia é um lugar disso, né? A Amazônia como um todo, há séculos, tem os piores indicadores de tudo. Então, é de HPV, é de hanseníase, é de educação, é de tratamento de água, são os piores indicadores de tudo. Então, não dá para se falar num processo de desenvolvimento econômico para a Amazônia que não tenha como premissa, e aí a gente estabeleceu 4 princípios para se falar em desenvolvimento econômico pautado na bioeconomia, que são importantes. Primeiro, qualquer processo de desenvolvimento que tenha a bioeconomia amazônica como chave, ela precisa conservar a biodiversidade. Ponto. Segundo, esse processo de desenvolvimento econômico precisa ter como princípio a diminuição das desigualdades socioterritoriais. Isso não só para a Amazônia, para o Brasil como um todo, mas vamos falar de Amazônia. 3, a ciência e tecnologia, ela precisa estar presente. E a ciência e tecnologia não é só a nanotecnologia de ponta, é o espectro todo que a ciência e tecnologia pode ter, desde tecnologias sociais e etc. Ela precisa estar presente, não presente escondidinha, ela precisa ser o ponto. Muitas vezes é gestão, né? Modernizar processos de gestão é ciência e tecnologia. E, por fim, a gente precisa aumentar as áreas sociobiodiversas, as florestas sociobiodiversas. Não adianta só ter um discurso de economia da floresta em pé, que daqui a pouco vai ser só 3 árvores, nós 3, e tudo mais desmatado. Não. Então, esses princípios são muito importantes quando a gente começa a trabalhar questões relativas à bioeconomia, para ter muita clareza, porque senão a gente começa a permitir, né, então, monoculturas com uso de agrotóxico, né, e relações de trabalho que não são corretas, aí a gente começa a ter problema. Então, acho que esse é o nosso desafio, né, como brasileiros, e principalmente para os jovens, né, eu acho que os jovens têm aí uma oportunidade de trazer a tecnologia, né, da informação e da comunicação para dentro desses processos todos.